Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma ótima sexta-feira para todos nós. Estamos aqui encerrando mais uma semana de evangelhos diários e que possamos hoje estar aqui com o nosso coração aberto para Jesus, para que o Cristo possa trazer a luz dele para dentro da nossa alma. Meus irmãos, eu deixo aqui o nosso bom dia para todos os irmãos que estão aqui agora, às 7h30 da manhã, conosco, nos acompanhando na parte da manhã, mas também vou deixar o nosso boa tarde, o nosso boa noite para toda a nossa família do Evangelho Diário que estão aqui diariamente conosco, partilhando desse momento. E eu sempre digo que todos nós, inclusive eu, estou aqui como aprendiz. O que seria o aprendiz? Um coração aberto para ouvir e para aprender, porque mestre é apenas Jesus em nossa vida. Então hoje, que todos nós possamos acolher as palavras do Evangelho em nosso coração e sermos um instrumento da paz de Jesus por onde passarmos. Que essas palavras hoje elas possam tocar a nossa alma para aquela mudança que Jesus está desejando para a nossa vida. E que Deus, nosso Pai, possa nos abençoar. Abençoar a nossa família, abençoar o nosso lar, abençoar a nossa jornada de hoje. E que possamos encerrar o nosso dia de hoje com a consciência em paz, com o coração em Jesus, agradecidos a Deus por mais um dia de vida. São com essas palavras, meus irmãos, que eu inicio aqui o nosso encontro da obra Um Minuto com Chico Xavier, uma obra que a cada dia nós passamos por um trecho de uma mensagem e vamos juntos aqui aprendendo, refletindo, acolhendo as palavras de esperança. E para hoje, para a nossa sexta-feira, a mensagem é do nosso querido espírito André Luiz. E André Luiz, ele diz para a gente: demonstre um pouco mais de paciência nos momentos de inquietação e evitará desgostos incalculáveis. Olha, meus irmãos, André Luiz aqui, ele parece que faz uma chamada de atenção muito carinhosa para o nosso coração mesmo. Ele diz, olha, demonstre um pouco mais de paciência nos momentos de inquietação e evitará desgostos incalculáveis. A primeiro momento, quando eu li essa passagem para a gente conversar um pouco mais aqui hoje, a primeiro momento eu me lembrei o quanto nós pedimos a Deus, pedimos a Jesus, pedimos aos bons espíritos muitas coisas em nossa vida. E não tem nada de errado com isso, meus irmãos. Nada de errado de termos esse momento com a espiritualidade mais alta. Mas é que nós pedimos muito a Deus, a Jesus, aos bons espíritos. A gente pede para o outro melhorar, para o outro mudar de vida, para o outro abrir os olhos para o caminho que ele está tomando, para o outro ser mais paciente com a gente, para o outro, às vezes, mudar um pouco o jeito dele. A gente pede diversas coisas. Mas a questão que me fez refletir é: e para nós? A gente pede ajuda para alguma mudança na gente? Na maioria das vezes pedimos para Jesus mudar o próximo. Ah, Jesus, que meu filho seja mais carinhoso, que meu filho seja mais paciente. Ah, Jesus, que meu pai, ele pense mais antes de falar. Ai, Jesus, ajuda minha mãe está muito nervosa. Ah, Jesus, olha meus irmãos, estão brigando, dá mais paciência lá para os meus irmãos.
geralmente vamos agindo assim. E, novamente, tem nada de errado com isso. É bem louvável a gente orar também pelo próximo. Mas a questão é, e para nós? O que estamos pedindo aí de ajuda e melhoria para a gente? Focamos muito no que o outro tem que melhorar, mas e nós? E aí entra essa questão que eu vou projetar aqui de novo na tela para a gente. Paciência. Acaso a gente já pensou em pedir ajuda a Deus para a gente ter mais paciência na vida? Que a questão não é nem Deus mudar o outro. E eu não sei se isso é possível, porque temos o livre-arbítrio. Deus dá as chances, mas o outro, o próximo, nós escolhemos os caminhos que fazemos, não é mesmo? Então a questão é a gente que está aqui agora, nesse momento do Evangelho diário. Demonstre um pouco mais de paciência nos momentos de inquietação, diz André Luiz. E aí eu coloco, acaso a gente já pensou em conversar com Jesus sobre isso? Com os bons espíritos que cuidam de nós? No seguinte sentido, Jesus, tenho tanta dificuldade para ter paciência com meus irmãos, que o meu olhar possa se aproximar do seu olhar, Jesus, na forma como o Senhor enxerga o próximo. E ajuda a ter um pouco mais de paciência nos momentos de inquietação. Me ajuda, Jesus. Conceda-me oportunidades, momentos no dia a dia para trabalhar essa paciência. A nossa oração também tem que ser voltada, meus irmãos, para o que a gente tem que melhorar dentro de nós. Porque muitas vezes não enxergamos o que temos que melhorar. Então a gente pede ajuda para os bons espíritos, a gente pede ajuda para Jesus, para que o nosso olhar se abra para a gente perceber o que eu tenho que mudar aqui dentro. E me ajuda nessa caminhada de mudança. E eu pensei muito nisso nessa reflexão de hoje, porque a paciência é uma virtude que todos nós carecemos dela em níveis diferentes, mas todos carecemos de paciência. E muitas vezes achamos que já temos ela no ápice, não precisamos de forma alguma e deixamos aí. E continuamos tendo dia após dia após dia de muita inquietação, muito desespero, muita preocupação. E isso acaba atingindo outras áreas da nossa vida. A oração, ela tem um poder, meus irmãos, que a gente ainda não consegue mensurar. A oração, ela tem um poder que a gente, acho que a gente não consegue pensar no poder que ela tem. Ainda não temos essa noção do poder que é a oração, desse elevar o pensamento a Deus. Então, todas as vezes que a gente coloca o nosso coração humildemente, realmente, para pedir a Deus amparo e auxílio, e aqui eu vou falar da paciência porque é o tema de hoje, amparo e auxílio para a gente trabalhar essa paciência, Deus nos dará força para a gente trabalhar essa virtude e, ao mesmo tempo, chances na vida de situações que vão colocar essa virtude a teste. E aí, quando esses testes chegarem de paciência, temos que nos lembrar que a gente rogou também para trabalhar essa virtude e passar por ele sem murmurar. Olha, meus irmãos, diante disso tudo que a gente está trazendo aqui, para a gente não se esquecer de também pedir auxílio para a gente trabalhar as virtudes no nosso coração, pedir auxílio, sim, a Jesus, aos bons espíritos, para a gente se melhorar. E a paciência é uma grande virtude se a gente já buscar cultivar ela no nosso coração. Mas, diante de tudo isso, eu queria trazer um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo para todos nós, porque lá nós temos uma passagem que é titulada A Paciência. Então, como não recorrer a essa passagem, não é mesmo? E aí, nesta leitura do Evangelho, é nos colocado: sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Aquela caridade
que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa, mas muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Meus irmãos, eu queria deixar esse trechinho aqui, que é uma mensagem do Espírito Amigo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, tem 7. Olha que linda essa passagem que diz que a paciência ela é uma grande caridade. A caridade material é talvez a mais fácil de fazer, mas a caridade moral, que consiste também na paciência, que é uma grande caridade, nem sempre é fácil de ser exercida. E todas as vezes que vivemos a caridade para com o próximo, que vivemos a paciência, na verdade, para com o próximo, estamos vivendo a caridade. Porque estamos demonstrando para ele um amor, uma das faces do amor. Meus irmãos, manter-se paciente perante o outro não é abaixar a cabeça para aquilo que está errado, não é abaixar a cabeça e deixar que o outro faça o que quiser conosco. Não é isso. Não é permitir que o outro pise em nós. Não é nada disso. Ser paciente é mesmo diante dessas situações, estar com o coração em paz, sem ter raiva, ódio, sem revidar ao próximo. Mas saber se portar nessas situações com respeito e com caridade. A paciência é ter cada atitude, cada palavra muito bem alinhada com Deus. A paciência é ter a paz de Jesus no coração diante de cada atitude com o outro. Por isso, meus irmãos, ela é muito difícil de ser exercida. Porque nem sempre, as nossas atitudes são banhadas dessa paz que vem de Jesus. Na verdade, ainda escolhemos atitudes pautadas no imediato, no orgulho, na vaidade, no egoísmo. Diante das situações da vida, meus amados irmãos, agir com paciência é agir com prudência e é também agir com o coração em Deus. Não é se calar em todos os momentos, não é abaixar a cabeça em todos os momentos. Não é permitir que o outro faça o que quiser conosco e ficar calado em todos os momentos, não é isso. É agir com o coração em Deus. Isso também é paciência. Cultivemos essa virtude hoje em nosso coração. E não apenas cultivemos, mas como eu disse aqui inicialmente, roguemos a Deus o amparo para a gente trabalhar essa virtude em nossa alma. Roguemos a Jesus também a ajuda para a nossa melhora e para a nossa mudança. E que a paciência possa ser uma semente cultivada no terreno da nossa alma e que ela possa florescer e nos conceder bons frutos. Hoje e sempre, tenhamos atitudes, decisões e palavras, pensamentos alinhados com Deus, refletindo um pouco mais de paz e paciência. E que assim seja. Meus irmãos, hoje eu encerro aqui essas palavras. Já estamos encerrando a semana com o tema que é paciência. Convido a todos para estarmos aqui amanhã para mais um Evangelho Diário.
Fiquemos com Jesus e nos lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de luminárias para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos com Jesus e que a paz de Deus esteja em nosso lar, em nosso coração, hoje e sempre.